amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 10h30 da noite. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat do site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, que também é São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. O prazer é nosso aí, a satisfação. E estava vendo agora você falar de Guarulhos, estive na cidade de Guarulhos agora, acabei de chegar. A ida foi até muito boa pela manhã, agora na volta, um trânsito um pouco pesado. Mas aí a satisfação está com você aí. Já está habituado com São Paulo, já sabe como é vir de Guarulhos aqui. Olha aí, você tem que... Mas não mas estou há muito tempo já está aqui em São Paulo, mas não adianta não, viu? São Paulo tem que ter aquele GPLzinho, você senão não consegue andar, porque não é uma cidade, é uma metrópole e mega metrópole. Né? Mas, deputado Roberto Freire, os congestionamentos em Recife são maiores que São Paulo. E pior. pior. Porque o que São Paulo tem, Gal Costa disse muito bem, é que São Paulo tem um trânsito mais organizado do Brasil. É um trânsito muito engarrafado, mas é organizado, funciona. Quando a gente quer sair por uma daquelas pontes ali... Não, aí não tem jeito. Não tem por onde sair. Não tem. E há um desrespeito muito grande lá dos trânsitos, nos trânsitos das cidades brasileiras. Não é, São Paulo há um respeito maior. E por isso que se diz que é mais organizado. Também conosco o cantor, ator, diretor Malcolm Forest. Prazer tê-lo aqui, Malcolm. O prazer é meu, bom dia a todos. Prazer estar com o deputado aqui, né? Vamos falar de coisas boas, como sempre, aqui no Gente que Fala. Os assuntos são muito palpitantes e muito bons a gente falar. É uma terapia. Quando a gente fala do cantor Malcolm Forest, as pessoas confundem com Jovem Guarda, mas não tem a época da Jovem Guarda do Malcolm Forest. Eu sou muito novo para Jovem Guarda, aqueles são os vovozinhos, né? Eu fui depois da Jovem Guarda, brincando, né? Mas um pouco depois, né? Comecei nos anos 70, 80. Fez muito sucesso. Sim. Né? A época em que os brasileiros cantavam em inglês, dizem que é até fruto da ditadura, né? Da censura, daquela coisa toda, né? Então, aí, como não se podia expressar no bom vernáculo de Camões, no bom vernáculo de Machado de Assis, então expressávamos na língua de Shakespeare, né, o que a gente sentia, que era muita emoção, muito romantismo. Também conosco, participando desta edição de Gente que Fala, jornalista Amália Rocha. Que bom tê-la aqui, Amália. Olha, o prazer é todo meu de voltar aqui ao seu programa. Eu gosto muito de participar dele. Que bom. Deixa eu aproveitar todos os que estão... Malcolm, deixa eu já iniciar. Você recebeu do Papa Francisco cumprimentos pelo filme sobre Frei Galvão. Você produziu, dirigiu, você fez tudo como o que é necessário para que se consiga fazer um filme no Brasil. E dizem que algumas pessoas fazem... promessas, depois ter que cumprir a promessa carregando uma cruz, né, fazendo uma viagem a pé parecida do norte, né. Eu fiz me doei assim nesse trabalho que foi muito bom e continua sendo de produção do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, né, porque nós vimos um caso de um jovem que teve uma doença autoimune e teve uma cura miraculosa. Então eu na época soube do caso, a gente conta isso no filme, inclusive. E eu fiz uma promessa, faria todo o possível para fazer o filme sobre a vida de Frei Galvão, que já era uma ideia, um plano meu, e se ele ficasse bom. E o menino realmente teve alta, surpreendente, não teve sequela nenhuma. E nós tivemos outros casos depois, né, com as pílulas de Frei Galvão e a fé. Né, a fé que move montanhas, a fé com Cristo sempre diz, a fé que cura. Então, aí eu me doei.
nesse trabalho e coloquei todos os meus talentos aí, desde músico, trilha sonora, trilha minha, o roteiro, a narração, a atuação, direção, lógico com uma equipe também muito boa, que ajudou em tudo, mas eu fui fazendo as coisas e... Inclusive fora do Brasil, né? Você filmou. Sim, filmamos fora do Brasil, tem cenas da Itália, do Vaticano, tem cenas de Jerusalém, né, coisas também de arquivo, e o Papa Francisco recebeu por Dom Odilo, nosso cardeal arcebispo, e também pela Nunciatura Apostólica, durante a Jornada Mundial da Juventude, uma cópia em DVD. E, para minha grata satisfação, ele respondeu com uma carta agradecendo e dando uma bênção apostólica. Se não me engano, foi o primeiro santo brasileiro, é isso? Isso, Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro, e um santo excepcional, com milagres e prodígios de paranormalidade. Já em vida, ele tinha bilocação, ele levitava, ele foi assim aclamado como um homem de fé e santidade. Aqueles depoimentos sobre levitação, sim, são comprovados? Tem muitas testemunhas, né? Até uma quadrinha se fez na época, porque um fato que a gente conhece bastante é uma fazenda em Itu. Ele foi hospedado lá, porque quando viajava as pessoas queriam que ele ficasse na casa, né? E as viagens eram longas, e ele viajava a pé, não usava montaria, ele ia a pé. E ele estava num quarto, meditando, e a casa tinha uma portinhola para gato entrar e sair. É uma coisa até moderna, né? Mas tinha uma portinha que o gato entrava. E as crianças pequenas, assim, 7, 8 anos de idade, muito curiosas, ficavam olhando pela porta dos gatos para ver o que o frade estava fazendo, né? E eles viram, e ele estava lá em meditação e elevado do solo, flutuando no ar, como é muito comum a gente ver a história dos iogues, dos faquirs na Índia, né, que fazem a levitação. O próprio Cristo andou sobre a água, né? E ele teve esse caso. Depois há um outro caso de um menino que estava se afogando, ele com 10 anos de idade, criança, né, no Rio Paraíba. E ele saiu para socorrer o menino dentro do rio, salvou, andando sobre a água também. E criou-se uma quadrinha na época, uma oração, que dizia assim: em minha aflição, socorrei-me, meu Frei Galvão, vós que não pisais no chão. Quer dizer, era corriqueiro saber, era um conhecimento bem comum de que ele andava sem pisar no chão, levitava. Eu já encontro o seu DVD, o DVD que você produziu, Frei Galvão? Sim, ele já está à venda em DVD, nas lojas paulinas, na Livraria Cultura também, na internet é fácil adquirir, né? Perfeito. E nós estamos começando um programa muito interessante para as igrejas e para as escolas. É o programa O Cinema Vai à Igreja. Então, a gente leva a exibição do filme para paróquias, nas festas das igrejas, em São Paulo e depois em todo o Brasil. Quem quiser participar... Eu interrompi. Não, de jeito nenhum. Eu fiquei curiosa sobre as pílulas, eu confesso aqui, eu fui pesquisar. Elas são distribuídas até hoje. É curioso, porque eu consigo entender que, na época do Frei Galvão, ele fazendo e dando os papeizinhos lá, as pílulas que ele fazia com papeizinhos, né, com dizeres da Virgem Maria, eu entendo o milagre. Agora, hoje... industrialmente, não industrialmente, são as freiras enclausuradas que fazem essas pílulas ainda hoje, mas elas distribuem uma quantidade enorme pelo correio. Isso eu acho meio complicado. Então, assim, o Frei Galvão, tudo bem, né, fazer não milagre. Agora, questionar. Agora, essas pílulas que eles mandam pelo correio, escreva para cá, mande o seu problema, e não sei o quê, que tem uns dizeres assim, isso eu achei curioso. Mas, Amália, até uma vez, porque o Frei Galvão fazia milagres, tinha coisas prodigiosas, né? Ele dava um presente, um crucifixo para uma pessoa, a pessoa esquecia lá no Convento da Luz. Quando chegava em casa, no caminho, ai, meu Deus, eu esqueci lá o crucifixo que o Frei Galvão me deu. Quando chegava em casa, abria a gaveta, já estava na gaveta, né? Ele bilocava, ele aparecia em 2 lugares distantes ao mesmo tempo. Aí perguntavam para ele: mas, Frei Galvão, como é? O senhor esteve lá nesse lugar mesmo?
como é que foi isso? Ele falou, a verdade é que eu lá estive. Como se deu, eu não sei. É que nem essas medalhinhas, né? Você compra da Santinha Milagrosa, não sei o quê. Quer dizer, eu entendo que a fé move montanhas, mas essa coisa de você mandar pelo correio, pílula, não sei o quê, eu acho A fé curioso. é a fé. A fé é tudo. É. Agora, as pílulas, eu posso dizer só o seguinte, funcionam mesmo. Funcionam. Funcionam. Essas de hoje? As de hoje. As de Galvão hoje, fez as apenas uma ou atuais. duas, ele fez poucas vezes. Ele pegava o papel e a pessoa queria alguma coisa material. Por favor, Frei Galvão, vem socorrer a minha esposa, que está lá no Vale do Paraíba, na cidade e tal, e está em parto, vai morrer, e não sei o que, se o senhor não for lá, ela vai morrer. E ele dizia, pode voltar, fica reassegurado. Então, as de hoje também. As de hoje funcionam, nós temos muitos casos. E até para comprovar isso, há um caso que a gente relata no filme, Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, em que uma criança nasceu e, na hora, o parto estava muito difícil, não havia prognóstico bom, e quando nasceu, encontraram a pílula na boca da criança. Uma pílula que foi dada pelo próprio Frei Galvão. E depois aconteceu de novo com o filho de um militar, aí possivelmente sem o envolvimento direto do Frei Galvão. Perfeito. Então a fé nunca subestime o poder da fé. Ela move montanhas. Deputado Roberto Freire, não quero excluí-lo do programa de maneira alguma, mas, aliás, deixa eu... Mas, olha, eu me auto-excluo. O senhor, Não, se eu for explicar porque eu sou descrente dessas coisas. Perfeito, perfeito. Mas deixa eu, uma outra colocação que me vem agora. O senhor é de uma época em que ser comunista precisava ter coragem. Eu não vou nem falar das canas. Quantas vezes o senhor apanhou na rua? Não, até que não foi muita, não, porque... Não foi muita. Não, quando estudante, né? Sim, sim. Não apanhei muito, não, porque teve uma vez que estávamos no Recife, no centro do Recife, repressão tremenda, e eu saí rapidamente porque soltaram os cachorros. Cachorro mesmo, né? E eu aí digo, com cachorro eu não tenho como falar. Com polícia você ainda diz alguma coisa que dá para... E cachorro foi uma correria desbragada no Recife. Então teve, algumas vezes fomos presos rapidamente, depois solto, ainda não era a ditadura mais ferrenha. Isso veio a posteriori, e aí nessa oportunidade eu já estava no MDB, já era fundador do MDB, já era da direção do MDB, então tinha um certo anteparo. E nós, do PCB, não tínhamos entrado em nenhum processo de luta armada, ao contrário, condenávamos aquele tipo de atuação, e o partido veio a ser muito perseguido após o ato institucional número 5, quando já tinha encerrado todas as veleidades das aventuras da luta armada, alguns focos guerrilheiros, tudo isso, que aí vieram com muita força em cima do partido. Mas aí eu já era parlamentar, tive sempre essa possibilidade de estar na atuação legal e, com isso, ter um pouco resguardado. Quando eu estava em Recife, o senhor estava exercendo o primeiro mandato como vereador. Não, deputado estadual. Marcos Freire, como deputado estadual. Marcos Freire foi eleito senador. Eleito senador. 74. Hoje o senhor é presidente nacional do PPS. Agora eu concluo a pergunta. Qual é o sentido de ser comunista hoje? Olha, hoje é um pouco ahistórico, né? Como organização. Você pode até manter a utopia da sociedade igualitária, você pode imaginar uma sociedade diferente dessa em termos de organização, dizendo bem, falando da utopia, né? Mas, do ponto de vista de organização social, você foi uma experiência que foi derrotada pela história, né? E não tem nada que você hoje possa dizer minimamente que isso tem algum futuro. Valores que você poderia ter naquela oportunidade, esses valores continuam. Mas o tipo de organização que os chamados partidos comunistas implementaram no mundo, evidentemente, isso foi derrotado. E foi derrotado ao contrário do que imaginava, que pensava que a sua organização econômica e social seria aquela que iria desenvolver
as forças produtivas no seu máximo, superando, inclusive, o capitalismo. Aconteceu o contrário. Foi uma economia que não progrediu. Chegou num determinado momento e regrediu. E, por isso, foi derrotado. Não tem, né? Você não pode falar na única que tem algum sucesso de que tem a ver com o original modelo comunista, que é a China. A China é uma ditadura de um partido comunista, mas a economia é uma economia capitalista e altamente desenvolvida, não é? Exploratória, mas, de qualquer forma, desenvolvida. Mas é desenvolvida. É hoje uma das economias maior, equipara-se quase a dos Estados Unidos. Mas, no caso, por exemplo, Cuba está marchando celeremente para uma economia de mercado e ainda sem saber bem como sair. Devemos estar saudando que essa relação hoje retomada com os Estados Unidos é bom porque é um dos últimos entulhos da Guerra Fria que está se superando. É um fato importante. Eu tive a oportunidade, desculpa de interromper, de agora, esse ano, durante o Carnaval, fui fazer uma visita turística a Cuba. Né? Eu tive o privilégio de ir. Está realmente num processo de mudança, mas o que eu pude constatar é que, assim, a gente fala do nosso jeitinho brasileiro, né? O povo, na sua grande maioria, ele defende, ele fala e ele exalta assim, pontos positivos, né, da política de Fidel, com relação à saúde e à educação. Então, eles falam, não, a gente não tem problema, a saúde aqui, o atendimento é 10, a educação para todos, mas a questão econômica, como o senhor falou, estagnada, muita gente, assim, eles têm duas moedas, né? Uma moeda para o povo e outra moeda para o turista, mas o que a gente percebe é que o povo só vive é quase que subsistência. Ele trabalha, ele recebe dinheiro do governo, ele usa aquele dinheiro para comer, né? O resto o governo paga, educação e tal. Mas esse jeitinho, eu vou comparar com o jeitinho brasileiro, o que a gente percebe é assim, motorista de táxi, se o governo fala para ele cobrar 5, ele pega e cobra 7 ou 10 para ficar com um pouquinho, entendeu? Então, essa coisa sabe, do ganhar vantagem, do receber um pouco a mais, eu pude constatar. Então, é estranho, eu que lia muito sobre Cuba e tal, você vê que o povo, nessa questão, está completamente insatisfeito. Outra coisa, Cuba tem lugares lindos de turismo, e assim, o próprio povo não pode desfrutar daquelas belezas, né, que o país oferece. Eles não têm acesso. Então, o que eles fazem? Eles trabalham nos hotéis, eles fazem. E outra coisa, tem até revista na estrada para ver se o próprio funcionário dos hotéis não está levando para casa alguma coisa, né, comida, leite, qualquer coisa. Então, assim, me chocou um pouco esse lado. Esse outro lado de educação e saúde, eu comprovei, né, inclusive entrevistando as pessoas, que eu tenho mania de conversar com todo mundo, né, para saber, para você realmente entender, isso sim, funciona bem. Mas está num processo de mudança, inclusive de reaproximação com os Estados Unidos. E vai mudar, e devemos saudar, porque aquilo se perdeu um pouco na história. Quando o fim da experiência da União Soviética, o próprio governo cubano tentou fazer alguns processos de mudança. Não conseguiu. Recentemente abre a economia para investimentos estrangeiros, mas, infelizmente, a coisa ocorreu só nos enclaves do turismo. Se você for para... Não sei se você foi lá para Vedado. Não. Foi. Pois bem, se você tem algumas regiões onde o cubano não entra só o turista. Isso. E você Eles trabalham só nos hotéis os spas imensos, resorts, mas é tudo muito um pouco para o turismo. Eu até dizia muito que quando a Revolução ocorreu em 59, tinha um poeta lá, Nicolas Guilhem, que ele tinha uma poesia que ele dizia que em alguns lugares de Cuba não se falava companheiro, mas sim senhor, porque era dos yacht clubes, era da elite. E a Revolução foi feita para acabar com isso. E aí, recentemente, estive lá e eu digo, olha, Nicolas Guilhem falava contra isso e agora é contra vocês. Novamente voltou isso e contra
Então, mas está em mudança e o que tem que dizer é que o mesmo valor que você tinha de buscar sociedades mais justas, mais igualitárias, isso permanece. Não dá mais para você falar nem como esquerda, com o tipo de concepção, um tipo de organização que você tinha, porque essa história, evidentemente, derrotou. Você tem hoje a crise geral de uma esquerda que não é apenas da esquerda comunista, a esquerda em todas as suas vertentes. Está lá na Europa, por exemplo, ganha a eleição e não tem muito o que fazer. Veja-se o caso da Grécia. É um movimento de uma esquerda até bem mais radical, chega ao governo pela globalização, pelas injunções das grandes economias, do sistema financeiro internacional, ficam sem poder fazer o que imaginavam na teoria. Ganha a eleição e, infelizmente, vai fazer a política contrária. Eu costumo dizer, por exemplo, no Brasil, que não precisa nem ter partido de direita, porque a direita está no governo fazendo a sua política via PT. Marco Antônio Vignoli, prazer tê-lo aqui, Marco Antônio. Muito prazer, boa tarde já a todos aqui. Você é diretor do projeto Viva Leite, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Exato, exato. Um programa de segurança alimentar, né, o maior programa do Brasil de segurança alimentar, cerca de 650 mil pessoas que recebem esse benefício do governo do Estado. E está sofrendo reestruturação, posso colocar dessa forma? Sim, o que ocorre é que, com essa crise aqui, como o deputado vinha colocando, essa crise que o país sofre hoje, a gente também teve um retrocesso das famílias que saíram dessa linha de pobreza e agora estão voltando para essa linha de pobreza. Então, a gente está redirecionando o programa. O projeto tem que atender principalmente essas pessoas de até 1/8 do salário mínimo. Então, essa é a readequação para a gente poder levar para os beneficiários que realmente precisam desse leite do governo do Estado. 1/8 de salário mínimo? 1/8. São R$ 77. Mas não tinha acabado com a miséria no Brasil? Não, isso era uma fraude. Eu acho que aqui foi dito bem. Ninguém saiu da pobreza. Transferiram renda, deram uma assistência, como se você fosse aqui num semáforo e tinha um mendigo e todo dia você desse a ele R$10, ele muito provavelmente ia melhorar sua condição. Com R$10 ele não seria aquele miserável, mas no momento, como você pode correr o risco de hoje não ter mais R$10 para dar, ele volta de imediato para a situação anterior, porque não houve mudança. Se você for lá ao Nordeste, que desenvolvimento nós tivemos? Ao contrário, o Brasil vem de algum tempo tendo um desempenho medíocre na economia e não há milagre. Eles podem discutir, eu não acredito nem no milagre do santo. Aí é eu não acredito no milagre do santo. E não há milagre na economia que faça uma economia não crescer e você melhorar de vida. Você teve uma transferência de renda, o que você está dizendo é um exemplo. Foram pessoas que, por conta do assistencialismo, melhoraram sua condição, com o risco da crise se aprofundar. Esse assistencialismo perde dinamismo, o que é que acontece? As pessoas voltam à situação anterior. É o risco que o Brasil está correndo. E pior, porque com o desempenho da economia em recessão, você está começando a ter o desemprego. Que além da queda, coice. Nós estamos vivendo no Brasil, exatamente com esse desgoverno da Dilma, que vai ter esse programa do Viva Leite, tendo que ampliar, e todos os outros programas para resolver a nossa miséria, que volta com todo o peso. Mas também não é um programa assistencialista, deputado Vignoli? Sim, mas esse está fazendo exatamente em cima de algo que não foi feito, que foi a mudança, porque você não precisa fazer assistencialismo quando você tira realmente as pessoas da pobreza, e não algo que é evidentemente camuflado. Porque se tirasse da pobreza, se o desenvolvimento tivesse sendo gerado no país, esse programa do leite daqui a pouco iria diminuir e não ampliar. É o que sempre disse, não se pode ter um programa de Bolsa Família em que as pessoas saúdam
o número de famílias que ingressam no programa. Um bom programa para isso e dizer que o Brasil estava melhorando era se você dissesse, olha, tem diminuído o número de família que precisa dessa assistência. Fora algumas famílias que se aproveitam disso e acabam até tendo mais filho por conta desses benefícios. Quer dizer, o que eu acho importante é também ensinar. É que nem aquela história, é importante ensinar a pescar, não só dar o peixe. São as duas coisas, né? Você assiste quando é necessário, mas depois você deixa caminhar sozinho. Mas ninguém gosta de pescar, Amália. Pois Todo mundo gosta do peixe pronto ali. É mais fácil. É verdade. Né? É muito mais fácil. É mais fácil o leite na mão, né, do que ter uma fórmula para adquirir o leite. A concepção... E quando não tiver peixe para dar, nem o leite na mão. É verdade. Pois é. Mas a concepção moderna de uma política de assistência social é o que o Floriano, o governador Geraldo Alckmin estão buscando implementar na Secretaria, né? Então, é um programa transversal, né, que tem, sim, seus benefícios, como a questão da segurança alimentar, que as pessoas precisam e muito, mas também ensinar a pescar. E conseguir fazer com que o Viva Leite seja uma porta de entrada nas famílias, para daí poder inserir num sistema complexo aí de assistência social. E atende crianças até 6 anos? Até 6 anos, exatamente. Antes atendia a partir de 1 ano de idade, agora a partir de 6 meses, agora a gente aumentou para 1 ano de idade, porque foi uma recomendação da Secretaria de Segurança, de Saúde, né? Porque as crianças não podem competir, o leite não pode competir com o leite materno nessa faixa de idade. A gente vai para o intervalo e já a gente retorna aqui com aqueles que estão acompanhando o nosso Gente que Fala. E, deputado, eu vou querer saber sobre essa reforma política. Posso perguntar? O contra-reforma? Posso perguntar? Pode, claro. Se vai responder outra Sem coisa. gás de pimenta, pode, hein? Sem gás de pimenta. Se vai responder Pode outra coisa. perguntar. Você está acompanhando o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira.
E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e também TV Guarulhos, 11h30 da noite. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje o diretor do projeto Viva Leite, Marco Antônio Vignoli, o cantor, ator, diretor Malcolm Forrest, a jornalista e apresentadora Amália Rocha, o deputado federal Roberto Freire, que é presidente nacional do PPS. Nessas reformas políticas, o PPS faz a sua fusão? Não, nesse momento foi adiado. O PSB, com alguns problemas internos, preferiu, pelo prazo muito curto, porque tinha marcado o congresso de fusão para o próximo dia 20, e não conseguiram superar alguns problemas, inclusive colocado esses problemas pela Regional de Pernambuco, que é muito forte dentro do PSB, tem muita influência, e aí preferiram adiar. E o adiamento está se dando porque esse momento agora tem que priorizar a campanha de 2006 para após o fim das eleições municipais retomarmos a discussão sobre a fusão. Nesse processo agora, o partido ter preferencialidade nas alianças e coligações, mas não fazer a fusão, aguardar depois das eleições de 2016. Deputado, o assunto é a reforma política. 6 itens são extremamente discutidos: fim da reeleição, mandato de 5 anos, financiamento privado, aumento da cota para mulheres, né, a fidelidade partidária. Então, tudo isso, eu não vejo... Acontece alguma coisa? Me explica, o senhor que está lá, explica para a gente. Olha... Gostaria de entender. Não, é porque o entendimento é de que, se aqui perguntarmos na mesa, nessa mesa, todos são a favor de uma reforma política. Mas qual? Sim. Eu aposto que vão sair daqui 5 propostas. Construir esse consenso é muito difícil. Que consenso você teve, eu diria até com muita facilidade e pouquíssima discussão? Fim da reeleição. Uma votação que você teve, como é a emenda constitucional, tinha que ter 305 votos, 308. Teve quase 400. Foi tranquilo a votação. O restante, você tinha um Congresso, uma Câmara dividida, e não atingia esse quórum de 3/5 para aprovar a emenda constitucional. Aí não se aprovou quase nada, até porque esse problema do mandato de 5 anos, isso vai cair no Senado, porque fizeram 5 anos para todo mundo, inclusive para senador, que é uma demonstração de que a coisa não está muito séria.
né, os deputados trataram isso sem a devida seriedade. Porque Parece aqui que estão se outorgando mais um ano no mandato. E é um erro, e tirando 3 dos senadores. do senador. Ou seja, não é. Vai dar confusão de novo. Mas qual é o benefício para o Brasil em ter mandatos de 8 anos? Né? Não, qual é a ideia? Qual é a ideia? Essa é uma ideia de diminuir o número de mandatos. Por que é que deputado tem 4 anos e senador 8, e você tem o Senado renovando 1/3 e 2/3, nunca renovando tudo como a Câmara faz? É porque isso não é um estalo na cabeça de alguém. Isso tem uma lógica. O Senado cuida de algo que é mais permanente do ponto de vista dos interesses do país. A Câmara é a representação da população. Você está no dia a dia, normalmente, a casa mais política, as iniciativas de lei do Executivo, tudo começa pela Câmara dos Deputados. O Senado tem um papel de representar os estados nas relações da federação. Aí vem problema de endividamento dos estados, dos municípios, vem a política externa. Então, nisso, você dá a ideia de maior permanência. A política externa não é um problema de um governo de 4 anos. São interesses que passam governos. E fora um número reduzido de senadores em relação... Sim, porque é por Estado, a representação igualitária de Estado. Então, isso não foi feito por acaso. Então, isso é próprio dos países que são federação. O modelo, mais ou menos, é o norte-americano. Lá também é o dobro. Só que lá é 2 anos de deputado, 4 anos de senador. Eles têm 2 anos. Agora, tem um dado que eu não sei se para o Brasil seria interessante. O sistema eleitoral norte-americano, do distrital puro, faz com que, quando você tem eleição, a renovação não passa de 5%. O Congresso só renova 5%. E aqui no Brasil, para a gente ter uma noção, 40% é a média histórica. 40% de mudança, de renovação, para a gente não ficar com a ideia de que aquilo dali permanece, até com algumas perdas. Por quê? Porque você, de qualquer forma, não pense que aquilo funciona, chegando lá e você sabe andar nos corredores, sabe o regimento, sabe votar tudo. Não. Tem todo um aprendizado ainda. Os primeiros anos são anos difíceis para aquele que chega lá. Não é do dia para a noite que aprende, não. Mas deputado, em Washington também tem esse expediente de 2 dias e meio, 3 dias, ou seja, segunda-feira o pessoal vai para as bases, na sexta vai para as bases e retorna na segunda ou na terça. Talvez até mais do que aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque, como é de 2 em 2 anos, essa não renovação é porque é uma presença marcante dos parlamentares no seu distrito eleitoral. Eu tenho uma passagem, né, eu era deputado e recebi lá em Brasília uma delegação de deputados norte-americanos. E nós estávamos vivendo no mundo uma intervenção norte-americana em Granada. Tropas norte-americanas desembarcaram em Granada, derrubaram o governo. Essa ação imperialista que o presidente norte-americano tem pouco poder interno. Porque o que vale são os Estados, mas fora ele bombardeia o que ele quer. Bom, então chegaram esses deputados e nós fomos discutir o que estava acontecendo no mundo. Nenhum deles queria saber disso. O grosso dos parlamentares estava vindo de Filadélfia. Do estado de Filadélfia, tinham sido deputados por lá. Sabe qual era a grande preocupação deles? É que as usinas de metalurgia, as siderúrgicas lá da Filadélfia, estavam sofrendo uma competitividade grande da siderurgia brasileira. Eles só queriam saber disso. Fazer um lobby aqui. Porque o mundo pouco importava, o mundo era o seu distrito. Certo. Então, ele está muito mais presente lá no distrito do que na Câmara. Até porque eu pergunto a você, você conhece, por acaso, algum parlamentar norte-americano na Câmara? Você conhece senador, porque esse cuida de política externa, esse tem uma presença maior. Deputado, ninguém nem sabe.
Quem sabe é o seu distrito. E tem mais. Lá, como é uma federação efetiva, a importância maior são, inclusive, os parlamentares dos estados, porque cada um cuida da sua vida mesmo. Eles são bem autônomos. No Brasil, não existe o estado. Jean Copé estava conversando, nós estávamos conversando antes do programa aqui, e o Fausto Camunha também, que parece que está havendo uma mudança no estado geral de coisas, da corrupção, as denúncias estão vindo à frente, né? Inclusive, eu estive na Câmara recentemente, não tem muita gente mais trabalhando. Me disseram que agora tem que marcar ponto eletrônico lá, né? Tá cheia, a Câmara está cheia de funcionários borbulhando. Antigamente era mais vazio, na minha laica lembrança. Não vai funcionar. E a Câmara tem vivido aí, essas últimas semanas, uma confusão. Né? Essa é uma mudança. Essa é uma mudança importante. O senhor vai ter que justificar de ausência lá? Não, o que tem acontecido é que você estava diminuindo, por exemplo, a presença em votação na Câmara. Você estava votando terça e quarta-feira e não mais do que isso. Se tivéssemos, isso é uma visão crítica que eu tenho, se tivéssemos uma Câmara que discutisse mais, por exemplo, uma reforma dessa durante mais tempo e votando efetivamente, você poderia até justificar que não precisava estar votando todo dia. Porque a gente criou entre nós uma ideia de que você está trabalhando se vota muita lei. E aí você vai ver quais foram as leis que foram votadas e algumas delas são completamente irrelevantes. Era melhor até nem votar. Não faz nenhuma falta ao país. Se você chegar num parlamento europeu, eles votam poucas leis no ano, mas quando votam são leis significativas, com conteúdo efetivo. Mas essa é uma outra discussão. É só para dizer que nós estamos vivendo um momento que a Câmara está votando e muito. Acabamos com aquele negócio de quinta-feira não ter votação, ao contrário. Está começando a votar. E isto está gerando um movimento importante, e eu diria, até de afirmação do poder legislativo, que há algum tempo, e particularmente nesses tempos de Lula, que eu chamo esse tempo de hegemonia do PT, uma Câmara que era correia de transmissão e subalterna. E pior, em alguns aspectos, subalternidade a partir da corrupção, do mensalão, do petrolão. E isso está mudando. Será que o parlamentarismo vem aí? Olha, eu estou louco por isso há muito tempo que defendo isso. Seria, talvez, a reforma política por excelência. Se tivéssemos o parlamentarismo, eu costumo dizer, para quem não gosta do governo Dilma, que há muito tempo ela já tinha ido para casa. Malcolm Forrest, o Jair da Vila Zilda, existe museu ao Frei Galvão em Guaratinguetá? Sim, existe um museu, a Casa de Frei Galvão, vale a pena visitar, como também aqui em São Paulo, também no Mosteiro da Luz, né? Nós temos lá o Museu de Arte Sacra, que não é bem de Frei Galvão, mas tem muita coisa a ver, porque o próprio mosteiro foi construído por Frei Galvão, por isso que nós demos o nome de Arquiteto da Luz, tem um duplo sentido, tanto a luz de Cristo, quanto o arquiteto da luz, do Mosteiro da Luz. E lá tem o memorial de Frei Galvão, com várias relíquias, objetos que pertenceram ao próprio Frei Galvão. O Vignoli, o Antônio, não tem aqui exatamente de onde é do Brás. Diz que o primeiro que desenvolveu o leve leite foi o Paulo Maluf. Tem os seguidores ainda. Mas nós aperfeiçoamos bastante. Olha, mas olha que coisa boa. Os tucanos fazem a justiça histórica. Não negam que tenha sido uma criação de outrem. Coisa que o PT tem uma dificuldade tremenda para aceitar que algumas coisas foi uma criação de outro, que ele pode ter até aperfeiçoado, como o Tucano diz que é aperfeiçoado de uma Veja só, o Tucano não é. Não estou apenas querendo ressaltar isso. Porque o PT, por exemplo, Bolsa Família, inicialmente teve um prefeito de Campinas que criou, e Cristóvão Buarque como governador de Brasília. E no governo de Fernando Henrique foi instituído como programa de governo. Bolsa Escola. Bolsa Escola.
Quando o governo Lula veio, acrescentou, integrou não apenas a Bolsa Escola, mas aí o programa Vale Gás, alguns outros programas que tinham, e criou o Bolsa Família. Mas a origem não foi exatamente ali. Eles têm uma dificuldade tremenda em respeitar isso aí, porque também eles pensam que descobriram o Brasil, né? Lamentavelmente. Pois é. O programa foi criado com o Meirelles, no primeiro governo Covas, na realidade, né? E deve ter tido algum programa na época do Maluf, eu não tenho conhecimento na realidade, mas foi na época que foi ele. Do Meirelles, Dr. Chopin. Foi Maluf que fez. Olha, não, porque o programa do leite, o programa do leite, que o leite foi Maluf que fez. Não, o programa do leite foi Sarney. Sim. Foi o governo Sarney, na presidência da República. Ele criou um programa do leite, a partir de 85, 86, quando ele assumiu o governo, a presidência da República. Pastel também está ligado ao Maluf, né? Eu estava outro dia voltando pela estrada, pastel do Maluf. Bertioga. Bertioga, um outdoor enorme. Amália, o Jaime pergunta a você se as moças do tempo da Globo podem estar na relação das mulheres mais bonitas e bem vestidas da TV. É o Jaime. Olha, a Moça do Tempo pegou, não só na TV Globo, mas também em outras emissoras, né? E o que mais eu nem acrescento tanto essa coisa da beleza. Elas são bonitas, sim, mas, acima de tudo, elas estão muito mais simpáticas hoje em dia, né? Falando do tempo com uma descontração que no passado não havia. Isso é o que torna, ou seja, talvez a moça mais bonita é o jeito de apresentar a notícia de uma forma mais descontraída, como se estivesse realmente falando com você. Dentro de casa. Dentro de casa. O Malcolm, Ana Paula, do Jardim. Ana Paula. O que você acha do posicionamento do Papa em questões como a visão da Igreja em relação aos homossexuais e casamento gay? Pergunta a Ana Paula. Então, eu acho que o Papa não tem muito a ver com isso, e são questões bastante controversas, controvertidas, né? E é difícil exalar uma opinião, né? A gente tem preferências pessoais, né? Os valores que a gente cultua, e eu acho que isso não deve ser uma coisa para escandalizar ninguém, né? E acredito que o Papa está agindo de uma forma geral muito bem e se expondo amplamente, porque ele está enfrentando uma série de situações históricas, né, no mundo e no Vaticano. E a corrupção, a gente sabe, está em todo lugar. Hoje em dia, um dado interessante, Zancopé, a corrupção mundial cresce mais do que o PIB mundial. Nós já temos hoje um valor de $1 trilhão de PIB de corrupção. A grande corrupção está principalmente nos países em desenvolvimento, os africanos, América do Sul, Ásia, mas está em todo lugar, né? E principalmente nas grandes obras de infraestrutura. A gente vê aí as obras de infraestrutura onde estão envolvidas as empresas do Petrolão, né? E vemos aqui também o Rodoanel de São Paulo, né? Tem muita coisa ainda debaixo do tapete que vai aparecer na medida que se faça investigação e auditoria. Eu desviei a pergunta, mas são questões controversas, né? E a corrupção, eu acho que é a mais candente que está sendo atacada e temos que continuar atacando. Senador Roberto Freire, posso chamar de senador, né? Eu sempre me habituei a chamá-lo de senador. Eu também. Deputado, eu também. Senador também, mas o deputado Roberto Freire é o mandato de momento, né? O senhor foi senador, foi deputado estadual, deputado federal. Pronto. Tudo. Eu vejo essas reformas políticas, que foi o início da nossa conversa, quando alguém diz para acabar com a reeleição, pelo que eu conheço de político, é que o senhor, por exemplo, tem um mandato de 4 anos. O senhor vai ficar mais 4 anos. Eu falo, e eu? Como é que o senhor vai ficar? É minha vez de sentar aí nessa cadeira de executivo. Então, eu quero que o senhor fique só 4 anos. No final, o fim da reeleição teve esse sentido, das pessoas imaginarem que com isso eu estou perdendo meu tempo. Tem mais oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, você veja como é o contraditório. Ao mesmo tempo, queriam criar a coincidência,
que é um dos absurdos, porque é exatamente impedir a oxigenação. Porque, com a coincidência, você diz o seguinte: quem é da órbita municipal continua aí. Por quê? Porque a eleição vai ser num único dia. Então, o cara que é vereador, que está de prefeito, fica lá no município, não tem aquela ideia de que eu, vereador, vou... Do jeito que está hoje, é bem confortável, porque os mandatos, as eleições são intercaladas. Mas não é confortável, isso é o correto. É o correto. Mas isso é o correto. Vou lhe dar. Você, quando discute numa eleição municipal, você vai discutir aquilo que é profundamente legítimo, porque são coisas do seu cotidiano. É o problema do posto de saúde, é da sua rua que não foi calçada, que não tem asfalto, buraco de rua. É a questão do seu dia a dia. Pois bem, uma eleição nacional, você vai discutir os problemas nacionais, problemas da região sul, do Nordeste, você vai discutir, inclusive, o Brasil no mundo. Qual é a política externa brasileira. Como é que você vai botar isso numa mesma eleição? Você está decidindo coisas distintas. E o processo de escolha já é complicado. Claro, aí você mistura tudo isso. Sabe quem foi que inventou isso? A ditadura inventou, depois foi o pacote de Abril. Sabe por quê? Porque numa eleição dessa, o que vai valer é a disputa local. É a minha briga com o vereador daquele bairro. É isto que vai determinar o voto. E o Brasil? Nenhum país do mundo democrático tem coincidência de eleição. Chamam até a eleição do poder local eleições administrativas, porque em alguns países o vereador não é um ente político, é um deliberativo e administrativo, entendeu? Porque são coisas distintas. É um equívoco completo. Mas é sempre legislador, né? Hein? Ele sempre é legislador. Sim, mas legisla sobre questões bem pontuais, locais, importantíssimas. Mas não tem por que eu, numa eleição, estar discutindo essas duas questões que, para o país e para a nossa cidadania, são distintas. Eu tenho que ter momento para essa decisão. Dentro disso, o senhor é a favor do voto obrigatório ou não? Olha, o voto obrigatório, não sei se você viu um filme que é muito interessante, Selma. Viu? Não. É um filme sobre Martin Luther King e o primeiro episódio das mobilizações dos negros na cidade de Selma. É o direito do voto. Por quê? Porque nos Estados Unidos é facultativo. Não votavam. Aí o que é que acontecia? No Sul, racista, criava uma série de problemas para os negros serem alistados como eleitores. Isso teve um outro filme, Tennessee em Chamas, que também é um fato verdadeiro, que matam estudantes que trabalhavam para trazer a população negra para votar. Se você criar o voto facultativo aqui, isso vai ser a mesma coisa. Você, onde quiser, a autoridade, porque aí não precisa ter justiça eleitoral. Se é facultativo, para que justiça eleitoral? Para que ter aquela estrutura? Você não vai ter um dia próprio para a eleição, isso vai ficar a critério das forças políticas, e você vai ter a influência para trazer para a eleição de você fazer pressão. Olha, se você não for lá se filiar, eu vou cortar o Bolsa Família. E o jovem? E o jovem deveria votar com menos de 18 anos? Eu acho que sim. Esse eu vou ter a favor. Eu fui constituinte e foi uma das votações bonitas, até porque quem encaminhou esse voto foi Afonso Arinos. Eu me lembro bem disso. Nós votamos, foi uma amplíssima maioria, o voto aos 16 anos. Essa discussão tem muito a ver hoje com uma discussão que está muito na agenda aí, da questão da maioridade penal. Claro. O problema é que nesse campo, eu estou muito favorável ao Geraldo Alckmin quando discute mudança no tratamento do menor. E não você querer equiparar o menor e colocar nas nossas penitenciárias. Que são maravilhosos, né? E no tempo que ele ficaria, né, como menor, aumentar o tempo. E começar a criar aquilo que é fundamental, que é você ter medidas socioeducativas. Até porque o número de menores criminosos, bárbaros, vamos colocar assim, é apenas 1%.
daqueles que estão lá. Então, você vai fazer uma tem lei para 1%. Eu só É, quero fazer uma pergunta para a Amália, porque nessa discussão de reforma política, consta tem uma cota. a Tem uma cota das mulheres para deputadas e uma senadoras. cota das né? mulheres candidatas, né? Não. Cota de candidata já tem. Sim, mas querem aumentar. Cota Não, dentro não. do Ela Senado. explica. Não, vou explicar. A cota é de parlamentar. Por exemplo, quando se fala do sistema eleitoral da lista fechada, é porque na lista fechada você automaticamente aumentava o número e a presença de mulheres. Por quê? Porque na lista você era obrigado a ter 2 de um gênero e o terceiro do gênero contrário. 2 homens, uma mulher, ou 2 mulheres, um homem, na lista que o partido organizasse. O partido elegia 3, automaticamente uma mulher estava eleita, porque na lista. O nosso sistema não é de lista fechada, portanto, não se pode resolver o problema da presença da mulher, que é baixa no Brasil, dessa forma. Aí está se resolvendo por um mecanismo de que, na eleição, depois dos votos apurados, você tem 2 homens ou 2 mulheres, se forem as mais votadas, e o terceiro, aquele que atingir pelo menos mais de 10% da votação daquele partido do outro gênero. Então, você tem 2 homens eleitos, uma terceira será a mulher se ela adquiriu. Conseguiu então, entender? essa é a cota da mulher. É complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a presença feminina ela é importante e ela é, como disse o deputado, é muito baixa ainda, apesar das cotas já existirem. E né? eu sou a favor das mulheres no governo. E Há nós- exceções. Não Nós todas, já estamos mas no finalzinho, em Amália. geral. E como nós pensamos diferente, né, dos Amália, homens, agradeço né? mais uma vez. Não temos mais Não tempo. dá, não a próxima Olha, eu aí só explico pra- essa, só pra dizer- essa Continuar outro importância. dia, né? Mas eu sou a favor das mulheres, claro. Agradeço. Olha, o cada vez PPS, mais. só para também dizer, o PPS, nós, na última reunião do diretório agora, esse final de semana, nós aprovamos que a bancada vote a favor da cota das mulheres. Malcolm Obrigada. Force, Frei Galvão, O o arquiteto, arquiteto da luz. Sim. Onde eu encontro? Pela internet? Pela Tem internet, algum- nas lojas paulinas, na loja do Museu de Arte Sacra de São Paulo, também na Livraria Cultura. É fácil encontrar pela internet. Né? Parabéns pelo Muito teu obrigado. trabalho. Muito tá? obrigado. Muito bom. Vignoli, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, que você possa retornar para que a gente possa abranger mais este tema, ok? Obrigado, uma boa tarde a todos. Roberto Freire, deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Grato por ter vindo. Olha, ao é uma nosso satisfação, Gente que Fala. como sempre. Viu? Muito obrigado aí, foi ótimo. Um abraço aí em todos. Não ter participado da discussão do Frei Galvão, mas, de qualquer maneira, pelo menos me ilustrei aqui. Nós vamos ter Aqueles- outras oportunidades, se Deus quiser. Olha, não, eu conversei muito com ele, sabe aonde? Em Guaratinguetá. Ah, Eu tive lá, era um dia qualquer que estava dedicado a alguma coisa a Deve ele. ser e o o pessoal 25 de do partido. outubro, que é o dia de Frei Eu tive lá quando me levaram e me falaram dessas pilas. Mas o senhor não foi na catedral, o senhor não foi... Não. Olha, Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.